Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts. Branca de Neve estava internada em estado de coma, em um hospital renomado da cidade. Médicos, enfermeiras e funcionários deram este apelido carinhoso a esta garotinha, que chegou ao hospital 3 anos atrás, vítima de acidente de trânsito. Sua beleza angelical fazia jus ao apelido. Ela era contemplada por todos no hospital, e não viam a hora que ela pudesse abrir seus olhos, e ter uma vida normal, como toda criança merece. Certa manhã, a enfermeira de plantão fazia seu check-up de rotina na menina, quando notou um estranho nódulo no corpo de Branca de Neve. Assustada com a descoberta, chamou o médico de plantão para avaliar. Ele ficou completamente aturdido, ordenou então a imediata transferência da paciente para a sala de cirurgia. Durante a cirurgia, todos na sala ficaram aterrorizados ao ver o que o cirurgião acabara de extrair do interior daquela garotinha. Eles nunca imaginaram que algo parecido pudesse ser encontrado no corpo de uma criança, e não conseguiam explicar como isto passou desapercebido de todos durante tanto tempo. Trocas de acusações, rumores e fofocas, deflagraram um péssimo ambiente em torno do misterioso caso da menina. Mas nada se compara com o que aconteceu alguns dias depois, e nunca será esquecido por todos que presenciaram o ocorrido. Naquela manhã, as pessoas que transitavam pelas calçadas mais movimentadas da cidade, tinham que se desviar de uma garotinha que corria em disparada, com seus olhos cheios de lágrimas. Ela gritava para saírem de sua frente, abrindo caminho e se desviando das pessoas, quando de repente se ouviu o som assustador dos freios acionados de um carro. A menina correu para a rua para chegar mais rápido ao seu destino, e não viu um carro que trafegava em sua direção. O motorista não percebeu que a criança atravessou rapidamente na sua frente, mal tendo tempo de frear para evitar o acidente. Assustado e tremendo, ligou para a ambulância e se prontificou em cobrir todas as despesas decorrentes do atendimento hospitalar. Ao chegar no hospital, a menina foi internada às pressas. Embora seu corpo não apontasse ferimentos graves aparentes, seu crânio sofreu uma séria contusão, o que a levou ao coma. Após o atendimento emergencial da menina, a administração do hospital tentou de todas as maneiras localizar seus familiares. Mas ninguém daquela região do acidente sabia algo sobre a menina, ou seus parentes. O motorista atropelador, ao tomar conhecimento das dificuldades em localizar os familiares da vítima, se prontificou a seguir custeando todas as despesas hospitalares, pelo tempo que se fizesse necessário. A meiguice do rosto angelical da menina era tão exuberante, que não havia quem passasse pelo seu quarto sem ficar admirado por tamanha beleza, daí ter sido batizada de Branca de Neve pelos funcionários do hospital. Fernando, enfermeiro antigo daquela casa hospitalar, ficou responsável pelos cuidados diários da menina. Fernando, sempre que podia, lia livros de histórias infantis para ela, também narrava suas próprias aventuras de infância. Enfim, ele era muito apegado a Branca de Neve. Embora muita gente não aprovasse esta aproximação de Fernando com a garota, o diretor do hospital lhe era muito grato pela sua dedicação e esforço nos cuidados da menina, tendo em Fernando um enfermeiro de extrema confiança, o qual durante estes 3 anos, sem a menina recuperar sua consciência, sempre esteve presente, pois ela não tinha quem respondesse por ela, já que o hospital nunca conseguiu localizar ninguém de seus familiares. Algum tempo depois, Fernando recebe a triste notícia do falecimento de sua mãe. Ele teve que se ausentar do hospital para viajar para sua cidade natal, a fim de participar do funeral e dar seu último adeus à sua mãe. Mas Fernando também estava preocupado quando ficou sabendo recentemente que o condutor do veículo atropelador deixou de custear as despesas de Branca de Neve, porque apesar de seus esforços ela não dava sinais de recuperação. Esta situação levou o corpo diretor do hospital a cogitar o desligamento dos aparelhos da menina. A enfermeira Amanda, que tinha sido contratada recentemente, ao ver Branca de Neve pela primeira vez, ficou hipnotizada pela sua incomparável beleza.
Ela, ao fazer o check-up rotineiro na menina, notou um grande nódulo que saltava da palma de uma das mãos de Branca de Neve. Surpresa e assustada com a descoberta, acionou o médico plantonista para verificar o caso. O médico, após um breve exame, ficou chocado com o que viu. O nódulo saltava na palma da mão da menina, e parecia que se romperia a qualquer momento. Então ordenou prepararem a sala de cirurgia para uma intervenção de urgência. Durante o ato cirúrgico, o médico teve outra surpresa ao extrair um pequeno objeto brilhante, que estava escondido dentro da mão da menina. Era um pequeno relicário, tipo pingente, com a foto de um pequeno bebê com um nome gravado na tampa. Ninguém sabia explicar como o relicário foi parar dentro da mão da garota, e como permaneceu ali por tanto tempo sem ninguém perceber. Com isso, uma série de comentários e acusações por parte dos funcionários contra Fernando foram tomando vulto. Acusavam Fernando de não ter desempenhado corretamente seu trabalho, durante o tempo em que a menina esteve aos seus cuidados. Quando Fernando voltou das cerimônias de sepultamento de sua mãe, foi surpreendido pelos comentários e acusações sobre seu comportamento. Então ele foi chamado para uma reunião com a direção do hospital, que comunicou seu afastamento. Fernando estava perplexo com tudo o que estava acontecendo. Apesar de aceitar a decisão dos diretores, pediu que lhe dessem a oportunidade de provar que estavam todos errados a seu respeito. Disse que tinha como provar que sempre cumpriu com suas obrigações no trabalho. Então pegou seu celular e mostrou diversos vídeos de pacientes que ele tinha atendido nos últimos anos. Todos eles gravaram seus depoimentos, mostrando gratidão pelos seus cuidados médicos, e também postavam saudações ao seu pequeno filho Lucas, que admirava o trabalho de seu pai. Como Fernando não podia levar Lucas ao seu trabalho, fazia então pequenos vídeos de seus pacientes para mostrar ao filho como era seu dia a dia no hospital. Numa dessas filmagens está a paciente Branca de Neve, onde é possível ver suas mãos completamente normais, sem nenhuma contusão. Como é possível? Indagaram os incrédulos diretores. Embora isto não explicasse como apareceu o nódulo, mostrava como o pequeno Lucas havia se emocionado na primeira vez em que viu o vídeo de Branca de Neve, e o imenso carinho que ele demonstrava por ela. Por isso me apeguei tanto à garota. Desde a primeira vez que Lucas viu a Branca de Neve, demonstrou um interesse especial por ela, e não teve um dia sequer em que ele não perguntasse sobre como estava Lúcia. Não me perguntem de onde ele tirou este nome, mas era assim que ele a chamava. Olhem, era ele quem me pedia para ler histórias e cantar suas músicas preferidas para Lúcia. Me cortava o coração não poder levá-lo para ver Lúcia no hospital. Neste momento apareceu na tela do celular um vídeo de Fernando com Lucas, que deixou a todos espantados. Espere, mas essa criança é aquela da foto do relicário, extraído da mão da menina. Fernando, ao ver o relicário, exclamou: "É o meu filho Lucas", deixando a todos ainda mais perplexos. Então Fernando foi até Lúcia, e segurando suas mãos deixou o vídeo de Lucas no celular rodar. Era uma pequena mensagem de Lucas, que Fernando nunca havia mostrado antes. "Oi, Lúcia querida, hoje pedi para o papai lhe contar algumas histórias." Quando Lúcia ouviu seu irmão chamá-la depois de tanto tempo, o mais surpreendente ocorreu. O milagre que todos ansiavam aconteceu. Lúcia abriu os seus olhos, realçando ainda mais sua beleza angelical, fazendo com que todos ali presentes se desmanchassem em lágrimas. "É um milagre! É um milagre!" gritava atônito Fernando, tomando-a em seus braços. Passado algum tempo, Lúcia foi recobrando as lembranças. Lúcia e seu irmão mais novo Josias vagavam pelas ruas da cidade depois de terem sido abandonados por seus pais, em um lixão na periferia. Algumas semanas depois, o garotinho de apenas 2 anos adoeceu, e sua irmã desesperada decidiu deixá-lo dormindo num beco por um momento, para correr até uma farmácia e suplicar por algum remédio para ajudar seu irmãozinho. Nesta ocasião ocorreu o atropelamento, e enquanto Lúcia era levada ao hospital, o pequeno Josias chorava a todo pulmão naquele beco úmido, porque acordou e viu que estava sozinho. Fernando e sua esposa, que passavam pelo local, escutaram o choro do pequeno e foram em seu socorro. Levaram a pequena criança para sua casa para tratá-lo,
e após algumas semanas estavam tão apegados ao bebê, que resolveram adotá-lo. Fernando e sua esposa não tinham filhos porque ele era infértil, resolveram então também adotar Lúcia para unir os irmãos, e criá-los com todo amor e carinho, completando assim a família. Esta foi uma história que mostra como a profunda conexão entre os irmãos conseguiram romper a barreira do impossível. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Histórias e Contos Fascinantes. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, e inscreva-se no canal ativando o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos. Aproveite para compartilhar com amigos e familiares e deixe nos comentários o que achou desta história. Um grande abraço e até o próximo vídeo de Histórias e Contos Fascinantes.